E hoje minha intenção é colocar um pouquinho mais de luz em relação à segunda vinda de Jesus. E como nós devemos levar as nossas vidas, hoje, aqui, presente, sabendo aquilo que nos espera quando Jesus voltar. Nós vamos fazer essa conversa usando uma parábola que Jesus ensina em Lucas 19, 11 a 27, que é chamada de parábola das 10 minas. E como o texto é um pouquinho longo, a gente vai lendo e comentando. E lá no fim a gente realça algumas aplicações para o nosso aprendizado. Lucas 19, 11 a 27, começando do verso 11. Então, está na tela aí, no verso 11, está escrito assim: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Jesus já havia passado por Jericó, e junto com a multidão que o acompanhava, ele seguia para Jerusalém, e estava próximo do seu destino. De Jericó até Jerusalém era cerca de 25 quilômetros, era uma distância curta. Eles estavam chegando ao centro do poder da nação, ao centro religioso da nação, e Jesus sabia que o povo pensava que chegando em Jerusalém, ele faria a revolução e instalaria aquele reino que eles esperavam de forma completa e imediata. Jesus então conta a parábola para ensinar aos seus discípulos, aqueles que estavam acompanhando, que a instalação do reino não seria da forma como eles estavam esperando. Ele já vinha repetindo isso há várias vezes. Quem está com a gente no estudo de Lucas viu isso as diversas vezes que Jesus realça esse aspecto, mas de novo ele conta a parábola para isso. Vemos com essa parábola que a não conformação da expectativa que todos tinham sobre a instalação do reino de Deus, seguida da traição e morte de Jesus, não indica que o plano A, que o plano de Deus havia falhado. Ao contrário, tudo estava e iria ocorrer conforme o único plano de Deus. E Jesus, ao contar a parábola, tem esse propósito de corrigir o que eles pensavam e antecipar aquilo que ia acontecer. Então ele conta a parábola das 10 minas e começa dizendo, vou ler do verso 12 até o 15. Ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse-lhe, façam esse dinheiro render até a minha volta. 10 servos, 10 minas, uma mina para cada servo. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que esse homem seja o nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Uma parte do verso 15. Vamos parar por aqui. Vamos dar uma conversada primeiro, introduzir o que está acontecendo aqui. Primeiro, uma ideia rápida sobre o propósito das parábolas no ensino de Jesus. Jesus usava as parábolas que eram histórias inventadas por Jesus, com o objetivo de ilustrar ou conduzir um ensino Jesus contava as parábolas, não era porque ele queria
divertir as pessoas contando historinha. Ele contava com o propósito de ensinar uma verdade a respeito do Evangelho, a respeito do reino de Deus. Então, quando você estiver estudando uma parábola, lembre-se que ela é uma história inventada por Jesus, e por isso, não tente achar para cada parte da parábola um significado, ou achar, tem uma charadinha aqui, a gente tem que descobrir a resposta para essa charada. Nem toda parte da história tem uma interpretação clara em relação a que Jesus está ensinando. Mas a parábola como um todo, sim, tem. Ela é uma ilustração para conduzir um tema, conduzir um ensino. E neste caso, a parábola das 10 minas, ela ilustra alguns pontos do retorno de Jesus. E a gente vai ver esses pontos ao longo da nossa conversa. Outro ponto para a gente levar em consideração é que caracteriza as parábolas de Jesus é que geralmente ela tem por base fatos do dia a dia dos seus ouvintes. A gente vai lembrar da parábola do semeador. Aquele povo era um povo que trabalhava na parte agrícola, conhecia aquilo com facilidade. Nós vamos lembrar de parábolas da relação familiar, como o caso do filho pródigo. As parábolas eram histórias do dia a dia, baseadas em fatos do dia a dia. E isso ajudava as pessoas a entender facilmente o que Jesus estava falando. Nem sempre era fácil entender o ensino espiritual que estava por trás, mas eles entendiam do que Jesus estava falando. O ensino em si, muitas vezes, exigiu que Jesus desse a explicação da parábola. Eles não conseguiam captar, mas eles entendiam do que ele estava falando. E aqui, nesse caso, a história que Jesus conta parece ter uma base em um fato histórico muito conhecido dos seus ouvintes. O pano de fundo da história tem uma similaridade enorme com a posse do governador Arquelau. Arquelau foi governador na Judéia, em Samaria, antes de Pilatos. Os acontecimentos quando da morte de Herodes o Grande, que era pai de Arquelau, eram bem conhecidos dos povos, do povo que o Senhor estava falando. Herodes o Grande morreu em 4 antes de Cristo, e seu filho, o tal do Arquelau, assumiu o controle provisório dos territórios da Judéia, de Samaria e da Idumeia, com o apoio do exército que tinha. Logo em seguida, ele fez uma viagem para Roma, para ser nomeado rei sobre aquela região. Os judeus se opuseram vigorosamente contra a nomeação dele, face à tirania de Arquelau. Então os judeus organizaram uma comitiva que foi a Roma protestar ao imperador para não nomear Arquelau como rei. Diante desse impasse, César manteve Arquelau como governador, mas não o nomeou como rei, não deu a ele a posse de rei, o título de rei. Arquelau governou por 10 anos, depois foi deposto, só para acabar a história do Arquelau, depois foi deposto pelo próprio imperador face às inúmeras queixas de tirania. E esse acontecimento era muito conhecido pelo povo. E dá para a gente notar facilmente a similaridade que tem com o caso que Jesus está contando na parábola. Vamos, com isso em mente, olhar para o início, a introdução da parábola.
A parábola diz que um nobre ia fazer uma viagem a uma terra distante para ser coroado rei e depois voltaria. Está lá no verso 12. Mas os seus súditos não gostavam dele e não queriam ele como rei. Mandaram uma delegação para falar-lhe que não o queriam como rei. Esse grupo rejeitava admitir aquele nobre como seu rei. Está no verso 14. Contudo, mesmo assim, aqui diferente lá do Arquelau, mesmo assim, ele foi feito rei e voltou. É o que está no verso 15. O arcabouço da história parece com o caso do Arquelau, não é perfeitamente igual, mas conduzia muito bem o que Jesus estava querendo ensinar. E era extremamente conhecido pelos seus ouvintes. O nobre que fez a viagem longa para ser coroado rei, representa quem? Representa Jesus. Sua viagem estava para acontecer, quando da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Quem são os opositores que rejeitam o nobre como rei? São as lideranças judaicas que rejeitavam Jesus. São também todos aqueles do passado, do presente e do futuro que não aceitam o Evangelho, que não aceitam Jesus, que querem levar a vida própria, com o domínio da sua vida, e não aceitam Jesus como seu Senhor, Salvador, Redentor e Rei. Falando sobre a coroação do rei, o verso diz que, mesmo com a oposição, o nobre foi feito rei. Isso esclarece que Jesus se ausentaria. Sabemos pelo testemunho bíblico que desde a sua ascensão ele está assentado à direita de Deus, governando todas as coisas. Sobre isso, o apóstolo Paulo, eu pus o texto aí para vocês, em Efésios 1, 20 e 21, fala, esse poder ele exerceu em Cristo, o poder de Deus, ele exerceu em Cristo, ressuscitando Cristo dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Jesus está lá sentado ao lado de Deus, esperando o momento. Não é só isso, ele está muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Ele está governando o mundo. O escritor de Hebreus nos diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de Deus, sendo superior a tudo, o sustentador de todas as coisas. Dá uma olhada aí, Hebreus 1, 3 e 4. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Na continuidade da parábola, no verso 15, fica claro que um tempo após sua coroação e longa ausência, o nobre rei agora, o nobre feito rei, volta. Isso quer dizer, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar.
Antes da gente prosseguir para os próximos versos da parábola, vamos voltar um pouquinho no verso 13. O verso 13 diz assim: Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. O nobre que seria coroado rei, em preparação à sua ausência, chamou seus servos e lhes deu uma mina para cada um. Em seguida, deixou uma ordem para que eles trabalhassem para fazer aquele recurso render até a sua volta. Uma mina era uma quantidade em dinheiro equivalente a cerca de 3 a 4 meses de salário de um trabalhador comum. Não era um grande valor, principalmente pensando no nobre. Mas com a ordem que ele deu aos seus servos, eles eram responsáveis por fazer aquela pequena quantidade de dinheiro render. E com isso, o Senhor avaliaria a fidelidade deles à ordem que foi dada. Todos nós que somos servos de Jesus, da mesma forma, nós recebemos habilidades, recursos, e junto com esses recursos, nós recebemos uma responsabilidade, a responsabilidade de dar frutos, de frutificarmos, de praticarmos boas obras, de trabalharmos para a expansão do reino, e com isso mostrar a nossa fidelidade, a nossa verdadeira aceitação de Jesus como nosso Senhor. Vocês já me ouviram falar aqui, a gente fala muito nos nossos estudos, a salvação não é ganhar o ticket, a entrada para o reino do céu. A gente ganha, mas não é por isso que nós somos salvos. Jesus nos deu a salvação, e junto com a salvação, Jesus nos deu um mandato, nos deu uma ordem. Vamos prosseguir, porque o nobre foi feito rei e voltou. Que é que vem aí na continuidade da história? Vamos ver lá, versos 15 a 19. Pode passar para frente aí a tela. Isso. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os seus servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você, encarregue-se de 5 cidades. O verso 15 diz que o rei, na volta, mandou chamar os seus servos, para que eles prestassem conta. Ele queria saber o que é que eles fizeram com o recurso que ele, o Senhor, lhes havia confiado. Observação muito importante. O recurso que o nobre, antes de ser rei, deu para cada um, veio junto com uma ordem. Era para render, era para crescer, era para multiplicar, não era para gastar, nem para guardar. Está claro aqui outro sino importante de Jesus. Em seu retorno, todos nós
haveremos de prestar conta do que fizemos com os recursos que Deus nos deu. A volta de Jesus para a instalação definitiva do seu reino será em um momento de prestação de contas e de julgamento. Os versos 16 a 18 relatam a prestação de conta dos 2 primeiros servos. O primeiro fez uma mina render 10 outras minas. E o segundo fez a sua mina render 5 outras minas. E é interessante porque eles, de forma humilde, mostram que foram obedientes e zelosos em relação aos recursos e à ordem que o seu Senhor lhes deu. Notem que eles não dizem, eu fiz render tanto. Eles falam, a sua mina rendeu, mostrando humildade e sujeição. Cada um desses 2 trabalhadores, dentro de sua capacidade, geraram recursos diferentes, resultados diferentes. Um 10, outro 5. Independente disso, ambos receberam a aprovação do rei. Foram compensados por sua fidelidade. Receberam a aprovação e o reconhecimento do rei, que disse ao primeiro, está lá no verso 17, muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por isso, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O rei agora, o nobre agora é rei, é dono de tudo. E aquele servo que foi fiel no pouco, recebeu 10 cidades para governar sobre elas. E foi igual com o segundo. Ele falou, você também encarregue-se de 5 cidades. Aquele que tinha feito a mina e retornou com 5 vezes mais, recebeu 5 cidades no reino para governar sobre elas. Eles foram chamados de bom servo e receberam novas e maiores responsabilidades no reino dos céus, ou no reino do Senhor, proporcionais às suas capacidades. O rei reconheceu seus bons servos, ampliando graciosamente os recursos e suas contribuições no reino. Mas tinha o terceiro servo. Chegou a hora do terceiro servo prestar conta. Nota que nessa história, a história começa que eram 10 servos, e ele distribuiu uma mina para cada um. E aqui na continuidade da parábola, ele vai falar sobre 3 servos. E aí é a história que eu falei, não queira interpretar cada coisa, porque não é esse o objetivo. A gente fala, e os outros 7? Não, Jesus contou a história, pegou 3 servos que representam os tipos de servo que ele tem, que estavam ali. Então o terceiro servo representa um terceiro tipo de servo. O ponto da parábola é que todos irão prestar contas, e os 3 representantes representam 3 tipos de servos. Vamos ver o que o terceiro servo vai apresentar como resultado. Versos 20 e 21. Então veio o outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque tu és um homem severo. Tira o que não puseste e colhes o que não semeastes. Ele não cumpriu com a ordem do Senhor. No caso, o terceiro servo é um grande alerta para todos nós. Ele justifica a sua ação
ou sua atitude com a visão que ele tem do seu Senhor. A culpa é do rei, é do Senhor, é do fato de ele ser severo, não é da sua desobediência ou da sua infidelidade. Além de ele não conhecer o seu Senhor, o servo negligente acusa o seu Senhor de injusto, e mais que isso, de ladrão, porque ele falou que o seu Senhor tira o que não colocou e colhe o que não semeou. Olha, quem colhe algo que não plantou, colheu algo que alguém plantou, colheu algo que não é dele. Essa foi a acusação que ele fez ao seu Senhor para se justificar. O terceiro servo representa o falso servo, alguém que se tornou associado à comunidade de Jesus, mas nunca creu verdadeiramente em Jesus como fonte de graça, nunca conheceu quem é o Senhor. Essa pessoa pode até participar das atividades dos cristãos, pode até parecer cristão, pode estar na igreja, mas nunca passou pela porta da fé, que responde à graça salvadora de Jesus com obediência. E qual que foi o veredito que o rei deu ao terceiro servo? Vamos ver lá? Na continuidade, vamos ler o verso 22 até o 26. O Senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus, que colho o que não semeaste? Então por que não confiou o dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, receberia com juros o dinheiro depositado. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas ao que não tem, até o que tiver será tirado. O rei, em seu retorno, frente à infidelidade do servo, o chamou de servo mau. Nenhum lugar da Bíblia, em lugar nenhum, você vai ver Jesus chamando um verdadeiro servo de servo mau. E ele tomou dele até a mina que ele havia recebido, deixando-o sem nada. Ele tinha a aparência de servo, mas ele não era servo. Ele não deu atenção para aquilo que recebeu como ordem do seu Senhor. Ele foi cuidar das coisas dele. O servo mau foi displicente, se concentrou em seus próprios interesses, deixando o recurso do seu Senhor parado. Lembra no domingo passado, quem teve aqui, aquela parábola que eu falei que poucas vezes a gente ouve, que é a parábola da rede, onde a rede representa como é o reino dos céus. A rede jogada no mar arrasta todo tipo de peixe. Todos vêm e depois é que o pescador senta, depois de recolher a rede, e separa o bom do mal e joga fora o mal. E a gente falava, isso é como acontece no meio dos cristãos. Tem gente verdadeiramente servo do Senhor. Esses são os bons. Esse é o que Jesus chamou de servo bom. E tem aqueles que não consideram a vontade do Senhor, mas está no meio, foi pego na rede.
Esses são os peixes ruins, é o que Jesus chamou de servo mau, é o terceiro caso. Ele será separado e jogado fora. E o verso 26 mostra que o rei recompensará graciosamente seus servos fiéis no trato dos seus recursos, mas para o servo mau e infiel lhe restará o juízo e ele terminará sem nada. Para terminar a parábola, você está lembrado que lá no início havia um grupo de súditos que rejeitaram o rei? Está no verso 14. O que aconteceu com eles na volta do rei? Não é o terceiro servo, é um outro grupo que abertamente rejeitou ter o nobre como rei. Verso 27. E aqueles inimigos meus, que não queria que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Duro. Esse grupo representa aqueles que definitivamente rejeitaram o Rei Jesus e que até trabalham contra ele. Estes, na volta do Rei, serão condenados à morte eterna. No momento do julgamento final, não haverá mais oportunidade. Lembre-se disso. Ainda há oportunidade, mas a hora que Jesus voltar, acabou. Lembra da parábola do joio e do trigo, que a gente falou domingo passado também? Lá nós vimos que o Senhor semeou a boa semente, mas veio o diabo e semeou a semente do joio, e elas cresceram junto. Mas no fim, na hora da colheita, o joio e o trigo vai ser separado, e o joio vai ser recolhido e queimado. Vamos falar de algumas aplicações para nós. Primeiro ponto, tenha claro, a gente muitas vezes, a gente sabe, nós conversamos muito sobre isso no nosso estudo, aquelas coisas que você sabe de cor, sabe? Principalmente velho de igreja, sabe de cor. Mas a gente não vive com aquilo como prioridade. Então lembra que essa parábola está deixando claro para a gente que Jesus vai voltar, e na volta, nós todos enfrentaremos o julgamento, o juízo final. Esse conceito não é popular hoje em dia. Todo mundo adora o Jesus bonzinho, o Jesus de amor. Mas essa é uma revelação verdadeira, bíblica, nos alertando para essa prestação de conta. Todos somos responsáveis e prestaremos contas a Deus sobre a nossa escolha em relação a Jesus, o Rei prometido. Também prestaremos conta a Jesus sobre como conduzimos nossa vida na terra e o que fizemos com os recursos que Ele nos disponibilizou. A Bíblia apresenta o julgamento de Deus feito por meio de Jesus Cristo, seu Filho, como o fim inevitável dessa vida. E essa parábola deixa isso muito claro. A segunda aplicação importante para a gente levar conosco é que o ensino de Jesus evidencia que no julgamento final, aqueles que não aceitaram a Jesus serão condenados à morte eterna, por não ter crido no Filho de Deus. Olha comigo aí alguns textos, e se quiser anote, porque essa é uma coisa que a gente sempre tem que recorrer a eles. João 3,36, aqui é o profeta João Batista dizendo: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida,
mas a ira de Deus permanece sobre ele. E em João 3, 17 e 18, é Jesus quem afirma: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Esse é o objetivo da primeira vinda de Jesus. Quem nele crê não é condenado. Agora acompanha comigo o resto. Mas quem não crê já está condenado. Sabe por quê? Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para cada um de vocês. Você já tomou a decisão sobre Jesus? Lembra que a eternidade depende de como foi essa decisão ou o que você está fazendo com Jesus. A parábola sugere que aquele servo mau que negligenciou a ordem do Senhor e não produziu fruto, será julgado pela própria forma que trata o Senhor. Por trás da falta de frutos está a falta de reconhecimento de Deus como Deus gracioso, que por seu amor, misericórdia, merece toda a nossa adoração e fidelidade. Aquele servo, ele não conhece o Senhor Jesus e não será conhecido por Jesus. Olha aí o que está Mateus 7, 21 a 23, bastante conhecido por nós. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Tem toda a aparência de crente verdadeiro, mas não é. Jesus fala então claramente: então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse é o terceiro servo. É isso que vai acontecer com aqueles que às vezes está no meio da gente, mas não aceitou Jesus de verdade como seu Senhor. Está procurando resolver problemas dessa vida, ou muitas vezes achando assim: não perco nada se ele me der o ticket para entrar no céu. Mas Jesus quer muito mais que isso. O retorno do Rei Jesus e o julgamento final será momento de bênçãos para aqueles que verdadeiramente caminharam com Jesus. Se o julgamento é um problema para quem rejeitou a Jesus, vai ser motivo de alegria, de bênção, de glorificação para aqueles que aceitaram a Jesus de maneira verdadeira, fiel. Hebreus 11, 6. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Como os dois primeiros servos, os servos fiéis do Senhor Jesus serão recompensados. Eu não sei, a Bíblia não deixa claro, não vale a pena especular como acontecerá essa recompensa. Mas nós seremos recompensados de acordo com aquilo que vivemos e como usamos os recursos que o Senhor nos deu. Para quem é fiel, o julgamento final será momento de alegria, de aprovação e de celebração. Para finalizar, eu quero propor para vocês um desafio prático para cumprimento das responsabilidades que Jesus nos contou, nos deu, nos confiou.
Eu vou ler alguns textos aqui que você conhece bem, só para nos lembrar o que Jesus nos deixou como tarefa, assim como aquele nobre que foi para uma viagem distante para ser coroado rei e deixou com seus servos uma ordem. Jesus deixou conosco. Olha lá em Marcos 16, 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo, e preguem o evangelho a todas as pessoas. E novamente, antes da sua ascensão aos céus, Jesus repetiu a ordem aos seus discípulos, dizendo o que aparece em Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus deixou conosco a ordem de proclamarmos o Evangelho em todos os lugares, a todas as pessoas. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, 13 e 14, nos ensina: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Paulo pergunta assim: mas como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como virão, se não houver quem pregue? Esses versos nos deixam claro que Jesus partiu, Jesus vai voltar, mas Ele deixou uma responsabilidade para nós. A responsabilidade de pregar o Evangelho a toda a criatura. Pregar o arrependimento, pregar as boas novas do reino de Deus. E Ele nos deu o seu Espírito Santo, o recurso mais valioso que a gente tem, tudo o que a gente precisa, tudo o que a gente precisa para suportar e cumprir essa tarefa. Assim como na parábola que a gente viu, no seu retorno, Jesus vai pedir conta de como é que a gente executou essa tarefa. Como é que você está como anunciador do Evangelho de Jesus Cristo? É isso que vai ser cobrado. Essa é a tarefa que Ele nos deu. Então eu queria propor algo prático para você, para lhe ajudar nessa tarefa. Ali no fundo, tem um livretinho branco, igual a esse aqui. Muitos de nós, e eu confesso que eu tenho dificuldade de falar para as outras pessoas sobre o Evangelho. O objetivo desse folhetinho é ajudar você a começar a fazer aquilo que Jesus espera de nós, como salvos, como membro do seu reino. Se você sentir vontade, vai lá no final do culto, pega esses folhetinhos. Agora eu vou te falar assim, pega no máximo 5 livretos desses, não mais, para dar para todo mundo, certo? E até para você se comprometer em fazer isso. O objetivo é que você use ele como ferramenta para levar o Evangelho de Jesus a outras pessoas. Não custa nada, você só vai ter um compromisso. Primeiro compromisso, você vai ler esse livro, vai entender o que quer dizer o Evangelho de Jesus Cristo. Muitos de nós estamos na igreja há tempos, mas não temos clareza sobre isso. Depois, você vai, antes de distribuir, você vai orar a Jesus.
E pode gastar tempo orando, não o tempo no mesmo dia, dias, se for necessário. Você vai orar primeiro para que Deus te use na entrega deste livreto, e que isso seja para você um encorajamento para continuar firme cumprindo a promessa, a tarefa que Ele nos deu de pregar o Evangelho. Segundo, orar para que Ele indique para você quem deve receber esse livreto. Que Ele te ilumine na mão de quem você vai colocar. O desafio também de você pegar pouco é assim, pensa primeiro naqueles que estão perto de você, que a hora que você entregar algo para ele, ele vai ler. Pensa no seu filho, no seu pai, no seu tio, no seu vizinho, no seu colega de trabalho. Pensa alguém que está perto de você, que te conhece. E ore para que Deus prepare o coração de quem vai receber esse livreto, e que o livreto possa gerar semente que cresça e realmente se fortaleça em Jesus Cristo. Ore para que Ele te use, ore para que Ele te indique quem deve receber, e ore para que Ele prepare o coração de quem vai receber. Só então, comece a distribuir os livretos. Que a gente possa ser encontrado pelo Rei Jesus como servos bons e fiéis, cumpridores da tarefa que Ele nos deu. Amém? Vamos orar? Paizinho de amor, como a gente é falho, Senhor. Como a gente é falho em ouvir e estar atento àquilo que o Senhor tem nos alertado. Que nós possamos olhar para frente e entender que um dia o Senhor vai voltar. Que nesse dia pode ser um dia glorioso, de muita alegria, ou pode ser um dia de muita tristeza. Senhor, que a gente olhe para o Teu servo Jesus Cristo, e entenda o Teu Evangelho, nos entreguemos a Ele, e que a nossa resposta à Tua salvação seja fidelidade, obediência, que a nossa adoração a Ti seja dada através da nossa obediência à Tua ordem, que a gente entenda que o Senhor nos deu uma missão de continuar proclamando o Teu Evangelho, porque até o dia que o Senhor voltar, ainda é o período de graça, período onde as pessoas podem se arrepender e voltar a Ti. Senhor, nos use para levar essa mensagem, que a Tua mão bondosa, que o Teu Santo Espírito use a cada um de nós, use a esse recurso do livro, o Evangelho de Jesus Cristo, para que a gente possa estar proclamando a tua palavra, o Teu Evangelho, a Tua salvação. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo.